A viagem no tempo é um dos temas mais fascinantes da ficção científica e, surpreendentemente, também da física teórica. Mas ela é real? Depende do que você entende por viagem no tempo. Tecnicamente, sim. Nós já viajamos no tempo. Todos nós estamos constantemente nos movendo para o futuro, segundo a segundo. Mas quando falamos em viagem no tempo, geralmente estamos nos referindo a algo muito mais dramático: ir para o passado ou avançar para o futuro em velocidades diferentes do normal. A viagem no tempo para o futuro é um conceito fascinante que sempre despertou a imaginação humana. Desde os primeiros contos de ficção científica até as mais avançadas teorias da física moderna, a ideia de avançar no tempo intriga cientistas, escritores e curiosos de todas as idades. Mas, ao contrário do que muitos pensam, viajar para o futuro não é apenas uma fantasia. É algo que a ciência já comprovou ser possível, pelo menos em pequena escala. Essa é a forma mais aceita pela ciência e, na verdade, ela já foi comprovada. Experimentos realizados com relógios atômicos extremamente precisos mostraram que o tempo realmente pode passar de maneira diferente dependendo das condições em que esses relógios se encontram. Por exemplo, um relógio em um avião que viaja a alta velocidade marca o tempo de forma ligeiramente diferente de um relógio idêntico que permanece em solo. A teoria da relatividade de Einstein mostra que o tempo passa de forma diferente para objetos que estão se movendo muito rápido. Quanto mais rápido você viaja, mais devagar o tempo passa para você em relação a quem ficou parado. Isso significa que se você pudesse viajar em uma nave próxima à velocidade da luz, ao retornar à Terra, perceberia que o tempo aqui passou muito mais rápido do que para você. O mesmo acontece com objetos que estão sob forte gravidade. Próximo a corpos massivos, como planetas gigantes ou buracos negros, o tempo também desacelera. Isso foi comprovado por experimentos com satélites e astronautas em órbita, que experimentam uma passagem do tempo um pouco diferente da que sentimos aqui na superfície da Terra. Esse fenômeno é chamado de dilatação do tempo. Ele mostra que o tempo não é absoluto, mas sim relativo, dependendo da velocidade e da gravidade. Assim, de certa forma, já somos todos viajantes do tempo, avançando para o futuro em ritmos diferentes, dependendo de onde estamos e de como nos movemos pelo universo. Por exemplo, em 1971, 2 físicos enviaram relógios atômicos precisos em aviões viajando ao redor do mundo. Quando os relógios voltaram, eles estavam ligeiramente atrasados em relação aos que ficaram na Terra. Ou seja, os relógios nos aviões viajaram no tempo, para o futuro, mesmo que só por alguns bilionésimos de segundo. Agora, imagine isso em uma escala muito maior. Um astronauta viajando próximo à velocidade da luz poderia envelhecer apenas alguns anos enquanto décadas se passariam na Terra. Esse efeito, chamado de paradoxo dos gêmeos, é real e aceito pela física. E a viagem para o passado? Aí as coisas ficam mais complicadas e controversas. A teoria da relatividade geral, proposta por Albert Einstein em 1915, revolucionou nossa compreensão do universo ao descrever a gravidade não como uma força tradicional, mas como uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Essa teoria elegante e complexa abriu portas para uma série de soluções matemáticas fascinantes, algumas das quais desafiam até mesmo nossa intuição sobre o tempo e o espaço. Entre essas soluções, existem aquelas conhecidas como curvas fechadas no tempo, que são trajetórias matematicamente possíveis em que um objeto, ao segui-las, poderia retornar ao seu próprio passado. Em outras palavras, a relatividade geral permite, pelo menos em teoria, a existência de caminhos no espaço-tempo que poderiam levar alguém a reviver eventos passados, como se estivesse voltando no tempo. Imagine poder revisitar momentos importantes da sua vida, ver acontecimentos históricos com seus próprios olhos, ou até mesmo tentar mudar decisões do passado.
Embora tudo isso pareça ficção científica, a matemática por trás dessas ideias é sólida dentro do contexto da relatividade geral. Um dos exemplos mais intrigantes dessas soluções é o conceito do buraco de minhoca, também conhecido como ponte de Einstein-Rosen. Os buracos de minhoca são estruturas hipotéticas que conectam dois pontos distantes do espaço-tempo por meio de um túnel, criando uma espécie de atalho cósmico. Se fosse possível atravessar um buraco de minhoca, você poderia viajar de um ponto a outro do universo em um tempo muito menor do que levaria viajando pelo espaço convencional. Mas o mais surpreendente é que, sob certas condições, esses atalhos poderiam conectar não apenas lugares diferentes, mas também épocas diferentes. Por exemplo, se um dos lados de um buraco de minhoca fosse acelerado a velocidades próximas à da luz e depois desacelerado, o tempo passaria de forma diferente para cada extremidade, devido ao fenômeno conhecido como dilatação temporal, previsto pela própria relatividade. Isso criaria uma diferença de tempo entre as duas bocas do buraco de minhoca, enquanto para uma extremidade teriam se passado apenas alguns instantes, para a outra poderiam ter se passado anos, décadas ou até séculos. Assim, em teoria, alguém poderia entrar por uma das bocas do buraco de minhoca e sair pela outra em um ponto anterior no tempo, criando uma espécie de máquina do tempo natural. Embora ainda não tenhamos evidências experimentais de que buracos de minhoca realmente existam, e muitos desafios práticos e paradoxos ainda precisem ser resolvidos, a relatividade geral nos mostra que, pelo menos matematicamente, a viagem ao passado não é impossível. Mas há um problema. Apesar de toda a empolgação e das teorias fascinantes, não há evidência prática de que buracos de minhoca realmente existam no universo. Até agora, eles permanecem apenas como soluções matemáticas elegantes nas equações da relatividade geral de Einstein, mas nunca foram observados diretamente por nenhum telescópio ou experimento. Os cientistas continuam procurando sinais, mas tudo o que temos são hipóteses e simulações em computadores. E isso significa que, por mais que a ideia de viajar por um túnel no espaço-tempo seja popular em filmes e livros de ficção científica, ela ainda está firmemente no campo da especulação científica. E mesmo se, por um milagre, conseguíssemos encontrar um buraco de minhoca, surgiria outro desafio gigantesco. A energia e a tecnologia necessárias para mantê-lo aberto seriam tão absurdamente altas que estão muito além de tudo o que a humanidade já conseguiu produzir. Para evitar que um buraco de minhoca colapse instantaneamente, precisaríamos de algo chamado matéria exótica, uma substância hipotética com propriedades negativas de energia. Até hoje, ninguém sabe se essa matéria realmente existe, e mesmo que exista, não temos ideia de como produzi-la ou manipulá-la em quantidades suficientes. Além disso, a quantidade de energia envolvida seria comparável à de uma estrela inteira, algo completamente fora do nosso alcance tecnológico atual. Mas os desafios não param por aí. Mesmo que superássemos todos esses obstáculos técnicos e energéticos, ainda enfrentaríamos um problema filosófico e lógico: os paradoxos do tempo. Muitos cientistas acreditam que qualquer tentativa de criar uma máquina do tempo poderia causar consequências imprevisíveis e paradoxais, como o famoso paradoxo do avô. Esse paradoxo questiona o que aconteceria se alguém voltasse ao passado e, de alguma forma, impedisse o nascimento de um de seus próprios pais. Isso criaria uma contradição. Se seu pai ou mãe nunca nasceu, como você poderia existir para voltar no tempo e impedir esse nascimento? Essas questões levantam debates profundos sobre a própria natureza do tempo, do livre-arbítrio e da causalidade. Por enquanto, a viagem no tempo permanece um mistério. Fascinante, mas repleto de obstáculos científicos, tecnológicos e filosóficos que ainda não sabemos como superar. Além disso, há a conjectura da proteção cronológica, proposta por Stephen Hawking, que sugere que as leis da física
impedem a viagem ao passado, justamente para evitar esses paradoxos. Em outras palavras, o universo teria uma forma de se proteger contra essas violações temporais. Então, o que a física moderna diz sobre tudo isso? A mecânica quântica, olha, ainda não resolveu a questão completamente. Em algumas interpretações, como aquela dos universos paralelos, viajar ao passado não mudaria a nossa linha do tempo, mas sim, criaria uma nova realidade. É uma ideia teórica interessante, mas, sinceramente, ainda não tem comprovação. A teoria de tudo, que uniria a gravidade com a mecânica quântica, talvez traga respostas mais claras no futuro. Quem sabe, né? E, na prática, como é que fica? Por enquanto, a viagem no tempo está limitada à dilatação temporal que já observamos com satélites e partículas aceleradas. Isso significa que viajar para o futuro é possível, mas voltar ao passado, pelo menos com a física conhecida, ainda está no campo da teoria e, claro, da ficção científica. Se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo vídeos incríveis como esse. Até a próxima viagem, no tempo ou não.